Olá, queridos e queridas, e um olá especial a todos os que têm nos acompanhado aqui pelo nosso canal já há um tempo, alguns desde o início, desde as primeiras lives que nós fazíamos aqui de casa. Mas eu gravo este vídeo especialmente para falar com você que tem sido abençoado pelas mensagens que disponibilizamos aqui, mensagens que têm sido ministradas em meio aos irmãos da Igreja Livres. E se você nos acompanha há mais tempo, deve ter percebido que, com o passar dos meses, nós fomos tentando melhorar a qualidade do material gravado para facilitar a comunicação e exaltar aquilo que temos de maior valor, que é a palavra do Senhor. E para isso, ao longo do ano, nós buscamos trazer voluntários, trazer profissionais, fazendo uso de câmeras emprestadas, com iluminação emprestada, buscando melhorar o áudio. Tudo isso tentando viabilizar o acesso de jovens e adultos à palavra do Senhor no formato online. E para nós que estamos começando, faz pouco que nós celebramos um ano de igreja, tudo isso tem sido sacrificial e tem sido bastante desafiador. E essa é a razão do porquê eu gravo esse vídeo. Para convidar você que tem sido abençoado, tem sido abençoada pelos conteúdos das mensagens, eu peço que nos ajude a dar mais um pequeno passo na melhoria da nossa transmissão. Alguns equipamentos vão precisar ser adquiridos, nós vamos precisar, não vamos mais ter alguns equipamentos que eram emprestados e nós não temos os recursos para adquirir essas melhorias. Muitos dos recursos que levantamos até hoje foram destinados aos projetos no sertão e diferentemente do que muitos pensam, nós não somos um ministério com muitos recursos. Então fica aqui esse convite. Se você entende que temos compartilhado em nosso canal algo de valor, eu quero te convidar a nos ajudar a levantar R$30 mil para trazer melhorias e que isso também possa sustentar esse ministério, porque nós cremos que isso seja importante. Por isso o convite, a consideração pela partilha. E desde já eu agradeço a atenção, agradeço a confiança ao longo dos anos. E para quem puder, os nossos dados, as nossas informações vão estar na tela. E eu só peço que você adicione 10 centavos ao seu depósito, à sua contribuição, apenas para que nós saibamos que é para esse ministério da comunicação. Que o Senhor continue alcançando os nossos corações, que Ele cresça em nós mais uma vez. Bendito seja o Senhor pelos irmãos espalhados pela terra. Graça e paz a todos e até breve. Boa noite, queridos, mais uma vez. Que privilégio, este é o dia que o Senhor fez e estamos felizes e na expectativa do que Ele haverá de continuar fazendo nessa noite. Como eu disse no início do culto, estamos em uma jornada buscando compreender e entender o que é ser igreja, e isso por meio da carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Efésios. E hoje é o nosso 8º encontro. Quem está aqui desde o primeiro? Deixa eu ver. Mas quem está chegando agora, mesmo não tendo acompanhado desde o início, existe uma graça, existe uma porção para essa noite, e a gente crê que esse conteúdo que tem sido ministrado ao longo dessas semanas, esse conteúdo ele vai caminhar conosco, inclusive na segunda etapa da nossa formação quanto à membresia da igreja. Nós também vamos incluir Efésios por conta da importância, por conta da densidade de conhecimento, de compreensões, de doutrinas que estão ali empacotadas. Então esse conteúdo vai caminhar com a gente como igreja, se não nessa ocasião, numa outra, se não em outras ocasiões. Eu estou bastante seguro de que esse conteúdo haverá de alcançá-los. Amém? Então, na expectativa para hoje, eu convido a igreja a estar acessando o texto bíblico em Efésios, no capítulo 4.
Eu sei que a nossa porção para hoje, conforme a sequência, seria a partir do versículo 17. Mas eu quero voltar só um pouquinho, para a gente fazer uma leitura a partir do versículo 11. Eu sinto de incluir essa porção para a gente construir, expandir ainda mais a nossa compreensão. Então, ali a partir do versículo 11, Efésios capítulo 4, assim nós lemos. E ele designou, e o Senhor designou, alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim, eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor,
como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, diante da Tua palavra nos rendemos e clamamos mais uma vez, Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos edifique por meio da compreensão, por meio da Tua palavra que é vida, que é lâmpada para os nossos pés, Senhor, e nos disciplina, nos corrige e nos leva para a vida eterna, Senhor. Seja assim para a Tua glória, em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. 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 Desde o nosso primeiro encontro, nessa série de mensagens sobre a carta aos Efésios, nós temos repetido isso, nós repetimos isso algumas vezes, dizendo que essa carta, ela é dividida em duas partes. São duas partes que a gente pode facilmente perceber. E a primeira parte, ou na primeira parte, a gente percebe que ali está o Evangelho da Graça. Na primeira parte está o relato sobre aquilo que o Senhor fez por nós, que resultou na igreja. E essa primeira parte está ali do capítulo 1 ao capítulo 3. E a segunda parte vem então do capítulo 4 ao capítulo 6, onde nós encontramos aquilo que nós temos chamado de os imperativos do Evangelho, a chamada, a ética, a graça. Ela nos chama para uma forma certa de se viver, porque existe uma forma correta de se viver. Então, o que nós vemos é o Evangelho da graça, primeiro, e depois os imperativos. Graça e chamada à vida certa de se viver. E na semana passada, nós finalmente, então, nós entramos na segunda parte da carta, depois de 7 semanas, olhando para os indicativos da graça, nós começamos então a falar dos imperativos. Na semana passada, nós então começamos a falar de como nós devemos viver a partir da nossa experiência da salvação pelo poder do Evangelho da graça. Nós somos salvos pela graça, mas o Evangelho nos faz saber que nós fomos salvos para algo. Que a salvação, ela não é um fim em si mesmo. Nós fomos salvos para, ou seja, nós fomos transformados em novas criaturas para uma vocação. Fomos chamados, fomos salvos para atender a um chamado, que é um chamado para vivermos em santidade e em unidade, como nós percebemos no domingo passado. O capítulo 4, ele começa nos chamando para essa vida em comunidade, em conjunto, uns com os outros. Há um chamado para vivermos como igreja, porque igreja é algo que partiu do coração, nasceu no coração do Senhor. E, portanto, a Bíblia ali, no início do capítulo 4, nos chama, diz que devemos fazer todo o esforço, que devemos investir tempo e promover ações intencionais para conservar a unidade do Espírito Santo. Isso está no versículo 3 do capítulo 4. E isso seria um esforço coletivo. É um esforço nosso, da igreja. Inclusive o Senhor, Ele designou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas e outros para pastores e mestres com um propósito. Com qual propósito? Com o propósito de preparar os salvos para a obra do ministério, versículo 12.
né, ali do capítulo 4. Ao contrário ao contrário daquilo que alguns pensam, né, porque tem gente que acha que quem faz ministério mesmo são os super 5, né? Ou os super crentes. Né? Mas a Bíblia nos mostra que quem faz ministério mesmo somos todos nós. O sacerdócio em Cristo, no Espírito Santo, é um sacerdócio exercido por todos. O Senhor, Ele designou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o fim de preparar os salvos para a obra do ministério. Para quê? Versículo 12. Para que a igreja seja edificada até que, e aqui a gente encontra o objetivo, né? Aqui a gente encontra o alvo, até que todos alcancemos a unidade da fé e a unidade do conhecimento do Filho de Deus. Para quê? Para que alcancemos a maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, versículo 13. E aqui o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vem nos revelar que o alvo da nossa salvação é algo muito mais alto, muito mais sublime do que as pessoas pensam. O alvo da nossa salvação não é a salvação em si. Salvação, ser salvo, não é ser livre do inferno. Mas o alvo da nossa salvação é nos fazer como Ele é. O objetivo do Evangelho é nos transformar na imagem do Filho. Sejam imitadores de Deus, ou seja, nosso alvo, a nossa meta é sermos como Deus é. E a gente tem trabalho para fazer, né? Tem trabalho. E no início do texto da nossa porção de hoje, a gente é levado a perceber que existe algo de muito vital. Como é vital nós ajustarmos a rota da nossa jornada por meio de ensinos que nos façam entender qual é o nosso objetivo como igreja. Eu vou repetir. É vital a gente ajustar a direção da nossa jornada por meio dos ensinos que fazem com que a gente entenda qual é o objetivo da igreja. Porque quando nós lemos os primeiros versículos da porção que seria, né, do texto de hoje, ali de 17 a 24, quando a gente lê essa primeira parte do texto de hoje, algumas palavras, elas saltam, elas se destacam e, pelo menos para mim, me fazem entender algo que é muito importante para nós, e eu creio que vocês também vão perceber, né, isso também. Vamos ver, vamos perceber aqui, a partir do versículo 17, perceber algumas palavras que se destacam. Versículo 17. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Versículo 18. Eles estão obscurecidos no entendimento
e separados da vida de Deus por causa da ignorância. Pensamentos, entendimento e ignorância. Qual é o ambiente dessas três palavras? Continuando, versículo 20. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Versículo 21. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, 23, e ensinados para qual finalidade? Para serem renovados no modo de pensar. Versículo 24, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Olha só, aprenderam, ouviram, ensinados na verdade para a renovação no modo de pensar. Tem uma palavra que tem tudo a ver com todas essas palavras que foram destacadas. Todas essas palavras que saltam, essas palavras têm uma relação com uma outra palavra que é fundamental para nós cristãos. E essa palavra é a palavra arrependimento. Atos 3,19, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Lucas 13,3, mas eu lhes digo, palavras do Senhor, se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Lucas 15:10, da mesma forma digo a vocês, há alegria, existe alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então o arrependimento, como muita gente aqui sabe, tem relação direta com a salvação. É isso que o Evangelho da Graça provoca em nós. O Evangelho da Graça provoca em nós arrependimento. Mas o que é arrependimento? O que seria arrependimento? Porque, popularmente, arrependimento é conhecido como aquele sentimento por algo que a gente sabe que não devia ter feito. Né? Quando a gente diz, puxa, eu me arrependo de ter dito aquilo, eu não deveria ter feito o que eu fiz, eu estou me sentindo, né? Só que arrependimento é algo muito maior do que esse lamento de ter feito algo que não deveria ter sido feito. Arrependimento é a palavra que a gente pegou, que nós pegamos do nosso português, para traduzir a palavra grega metanoia. Muitos aqui já devem ter ouvido falar dessa palavra, metanoia. E metanoia, como alguns aqui já devem saber, é uma palavra composta por duas outras palavras gregas, meta, de onde vem o nosso metamorfose, que significa transformação, mudança, e noia, de onde vem a nossa palavra paranoia, mas tem a ver com o quê? Tem a ver com a mente. Então, arrependimento ou metanoia significa literalmente o quê? Mudança de mente. Transformação de mente. Então, o que o Evangelho da Graça faz é provocar em nós, causar em nós uma profunda mudança de mente. Uma renovação da nossa mente acontece. Que resulta em quê? Que resulta na transformação de tudo que a gente é.
do nosso jeito de viver. Arrependimento ou metanoia na Bíblia é muito mais do que um simples remorso ou um sentimento de tristeza por causa de um pecado cometido. O pecado provoca tristeza, sim, mas arrependimento é muito além. Arrependimento, metanoia, implica em uma mudança radical de mente, uma mudança, uma transformação radical no coração, que é o mesmo que dizer mente. Na verdade, é a mesma coisa, é a mesma fonte. E essa mudança radical na forma de pensar resulta em uma mudança radical na forma de uma pessoa ser e viver. Quando a gente se arrepende, tudo muda. A forma como a gente lida com Deus muda. A forma como a gente lida com o outro muda. A forma como a gente lida com o pecado muda. Tudo muda. Quando a nossa mente muda, quando a nossa compreensão da realidade muda, tudo muda. É por isso que ali em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Satanás, que é o Deus desse século, se esforça para cegar o entendimento. A Bíblia diz, 2 Coríntios 4:4, o Deus deste século, ele cega o entendimento dos incrédulos, porque cegando o entendimento, aqueles que ainda não creem, eles não conseguem ver a beleza do Evangelho. Cegando o entendimento. Como nós lemos no texto hoje, separados por causa da ignorância. Separados pela falta de compreensão, de entendimento. A ignorância, a falta de entendimento separa os incrédulos de Deus. Os incrédulos não se arrependem, eles não experimentam a metanoia, porque ainda não foram levados a entender. É por isso que a gente precisa orar pelo entendimento deles. Por isso que a gente precisa sempre estar preparado para dar resposta a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em nós. 1 Pedro 3,15. A gente precisa saber explicar a razão da nossa esperança. Para quê? Para que haja entendimento. E havendo entendimento, a mudança de mente, a transformação de mente, há lugar para a salvação. E o nome desse processo é discipulado. O discípulo é um aluno, a discípula é uma aluna. E a Bíblia, quando a gente vai perceber, ela faz uso de linguagem pedagógica. Quais são as palavras que a Bíblia usa? Mestre, ou seja, professor, é mais atual, professor. A Bíblia usa a palavra ensino, discípulo, que é o quê? Aluno, aprendizado. Tudo isso fazendo parte da nossa vida. E algo a mais que nós percebemos no texto é que por essa metanoia, transformação de mente, existe uma batalha acontecendo. Existe uma batalha pelas nossas mentes, uma batalha pelas ideias, uma batalha pela forma de pensar, que não acontece só nas mentes dos incrédulos, mas na nossa também. A gente vai perceber que existem dois agentes em batalha pela nossa mente, em competição pelo nosso jeito de ser. Porque a gente é aquilo que a gente pensa. Nós somos. No final de tudo,
tudo que a gente faz é resultado daquilo que a gente acredita e pensa. Tudo que a gente faz e pensa é tudo que a gente é. O que fazemos e pensamos faz com que nós sejamos. O incrédulo é definido por aquilo que ele pensa e faz. E a pessoa salva, a pessoa que passa a ser uma nova criatura, também é definida por aquilo que ela pensa e faz. E no texto bíblico de hoje, nós vamos perceber então dois agentes em oposição. Eles estão ali, são figuras bem presentes. O diabo, para quem não devemos dar lugar, e o Espírito Santo, a quem não devemos entristecer. E toda essa batalha é pela conquista de algo, que é a nossa mente, a nossa forma de pensar. E essa forma de pensar afeta tudo, especialmente as relações, a vertical e a horizontal. Uma forma de pensar une e a outra separa. E a gente percebe isso lá no Jardim do Éden, lá desde o princípio. Deus havia estabelecido uma forma de ser, a partir de uma forma de pensar, mas aí entra ali a serpente, representando a figura opositora, satânica, que coloca em xeque essa forma de pensar ensinada por Deus, e Satanás influencia na mudança de ideia. Muda a cabeça de Eva e de Adão, e faz a humanidade cair no pecado, e com isso há um rompimento com a forma de pensar e de ser de Deus. O pecado entra na história da humanidade por causa de uma ideia. E então a nossa mente passa a ser uma mente caída, que resulta num estilo de vida caído, gerando todo tipo de separação. E Satanás, sem ter por que mudar, séculos depois, no deserto ele encontra Jesus. Ele aparece para tentar a Jesus no deserto. E faz o quê? Tenta mexer com a cabeça de Jesus, com a mente de Jesus, através de discursos, de ideias. E em que momento? No momento de fragilidade. Isso é importante a gente perceber. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa forma de Satanás de agir. Só que ali no deserto, Jesus ele responde, ele diz algo a Satanás que é importante para nós. Jesus disse o quê? Lá no deserto, quando Satanás buscou mexer com a cabeça dele, Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Agora, o que é que faz com que as nossas mentes estejam alinhadas com a mente do Espírito? O que é que faz com que as nossas mentes estejam em concordância, alinhadas com a mente de Cristo? Qual que é o processo? Qual que é o mecanismo? Qual que é o instrumento? É o ensino. O ensino. O ensino de toda a palavra que procede da boca de Deus. É através do ensino, é através do entendimento da palavra de Deus
que nós mantemos as nossas mentes alinhadas com o pensamento de Deus. Esse é o instrumento, é o mecanismo que o Senhor deixou na sua graça. E de novo, mais uma vez, recapitulando, quando a gente olha para a construção dos argumentos do apóstolo Paulo, o que nós vamos perceber é o quê? Que na primeira parte a gente tem doutrina, e na sequência prática. A gente vê entendimento e forma de ser. Doutrina e prática caminham juntas. Primeiro ele ensina o evangelho da graça, ele traz doutrina, e depois ele fala dos imperativos. Primeiro ele ensina, e vai dizer que a nossa salvação não tem como propósito principal nos manter fora do inferno, mas que o propósito da nossa salvação é apresentar para o mundo caído um povo muito diferente, que se parece com Jesus, para a glória de Deus Pai. Como a gente viu há algumas semanas, nós somos a vitrine de Deus para o mundo. Capítulo 3. O mundo ele tem que olhar para nós e dizer, uau! Que povo é esse? Que gente é essa? Para a glória de Deus. Essa é a doutrina. Esse é o entendimento. E por essa razão, como deve ser então o nosso jeito de viver? Qual deve ser a nossa prática? Devemos, no amor, abandonar a mentira, abandonar a violência, abandonar o crime, abandonar o egoísmo, a maledicência, a fofoca, o rancor, todo tipo de maldade que faz o quê? Promove divisão, desunidade e faz com que o nome do Senhor seja desonrado e zombado. Porque a doutrina é igreja. Quando as regiões celestiais, quando o mundo terreno olha para vocês, vocês que são obra-prima de Deus, anjos e homens devem perceber o quê? A beleza de Cristo, para a glória de Deus Pai. Porque vocês foram recriados em Cristo, como que poema, uma obra-prima, uma poesia. E por essa razão, vivam de forma diferente, para todos verem, e isso para a glória de Deus. E essas palavras, elas ecoam as palavras do Senhor Jesus ali no Sermão do Monte. Mateus 5,16, como é que está escrito lá? Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e digam que vocês são pessoas maravilhosas? Não, né? O que foi que ele disse? Brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. A doutrina, ela aponta para a glória de Deus. E portanto, existe uma forma correta de viver, uma forma correta de praticar a vida. A gente não tem como fugir disso. Não temos. Esse é o padrão da Bíblia. Doutrina primeiro, ensino primeiro, entendimento primeiro e depois prática. E a gente vai perceber, o apóstolo Paulo, ele faz uso recorrente, ele repete os termos, quais termos? Por essa razão, por isso, portanto, assim sendo, ou seja, ele sempre está fazendo uma ligação entre a doutrina
e a prática. E vejam só, queridos, tudo o que nós fazemos, todo o nosso jeito de ser, precisa encontrar fundamentação doutrinária. A gente precisa de fundamentos, a gente precisa estar estabelecido em doutrina, em ensinos. Nada do que a gente faz deve ser feito sem entendimento. Todos nós, a gente precisa saber o porquê. Entender as justificativas de tudo que a gente faz. Por quê? Por que que nós somos o que somos e fazemos o que fazemos do jeito que nós fazemos? E o que vai responder essas perguntas são as doutrinas. Fazer algo, praticar algo, ter uma cultura, precisa encontrar resposta em nossas doutrinas, nos ensinos bíblicos. Eu acho que tem muita gente fazendo e sendo o que é, simplesmente porque estão replicando aquilo que viram, aquilo que viram outros fazendo, ou ouviram outros dizendo para fazerem ou para ser. Mas isso sem entender, sem que haja entendimento do porquê que estão fazendo e de onde vem, e se essas doutrinas são bíblicas ou não. A gente precisa perguntar de onde vem tudo isso que a gente faz. Onde é que isso está na Bíblia ensinado? E muita coisa que a gente vê e ouve falar, olha, coisas bizarras, que existem e acontecem por quê? Porque não tem fundamentação doutrinária. E se existe alguma fundamentação doutrinária, não é sadia. Gente, isso é muito sério. Isso literalmente mata. E mata de todas as formas possíveis. Imagina você perder alguém que você tanto ama. Você perde alguém para uma doença, para um câncer que acaba se espalhando, porque um pastor disse que não era para procurar ajuda médica, mas que bastava ter fé. E ainda justificar a passagem da pessoa na falta de fé. Essa é só uma das coisas, coisas muito tristes, por causa da fundamentação de doutrinas, em cima de doutrinas estranhas, equivocadas. E de forma alguma, gente, dizendo isso, eu não estou querendo dizer que nós somos melhores do que ninguém, porque a gente não é. O Senhor sabe que a gente não é. A gente é dependente da graça também. Mas a graça que nós recebemos nos dá condições de discernir o que é saudável e o que não é. O que é dos homens e o que é de Deus. E o meu papel, o nosso papel pastoral, é dar condições a vocês para não serem manipulados por todo vento de doutrinas estranhas, e que trazem desonra ao caráter santo do Senhor. E como vocês possivelmente notaram até agora, eu praticamente fiz o quê?
eu praticamente li o texto com vocês, só que mais atentamente, deixando que o texto nos doutrine, nos ensine. E isso a gente tem buscado fazer desde o nosso primeiro culto público, lá em março do ano passado, doutrinando, ensinando, buscando cultivar a mente de Cristo, buscando permitir que a Bíblia estabeleça a nossa forma de pensar e de ser. E desde o início a gente sabia que pessoas diferentes, de culturas diferentes, de jeitos de entender, com experiências diferentes, de fé, se ajuntariam, que a gente se uniria. E desde o início a gente então sabia que a gente iria ter bastante trabalho para ver uma cultura de unidade, na verdade, sendo formada. É uma unidade, uma cultura de unidade no Espírito. Isso vai levar um certo tempo, eu sei. E essa é uma das razões, por exemplo, que para constituir a nossa membresia, preparando então o caminho para o culto da aliança como igreja, o que é que a gente está fazendo? A gente está passando pelo trilho, pelo curso da membresia, porque, de novo, mais uma vez, o que a gente pensa determina aquilo que a gente faz. A nossa mente, ela faz quem a gente é, determina a nossa cultura. E essa é uma das razões também do porquê há quase um ano nós iniciamos um processo de formação com alguns irmãos que nós temos chamado de grupo base, ou seja, aqueles irmãos que desde o início, pelo testemunho e pela disposição, se apresentaram para serem referências de Cristo na comunidade. E esse processo ele não vai terminar tão cedo, e com certeza outros também vão ser inseridos nesse processo de formação, e para isso a gente pede um pouco de paciência e compreensão. E agora que a gente percebeu, qual é o alvo de vivermos uns com os outros, qual é o propósito de vivermos e aprendermos uns com os outros, a gente é edificado, somos edificados uns pelos outros, e como consequência dessa edificação que acontece no nosso meio, por meio da igreja, como a própria palavra nos diz, o alvo então é que nós sejamos, a partir dessa comunhão, nos tornamos cada vez mais parecidos com Jesus. Esse deve ser o alvo de tudo aquilo que a gente faz. Formar Cristo em nós. Mas até qual a porcentagem? 10% de nós, tá bom? Puxa, espera aí, parecidos com Cristo. 30% de nós, tá bom? 50%? Não, versículo 13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Capítulo 5, versículos 1 e 2, sendo imitadores de Deus, vivendo em amor, nos oferecendo como sacrifício, assim como Cristo nos amou. Qual é o nosso alvo? Até que ponto a gente deve insistir?
Quando é que eu tenho que mudar de assunto? Muda de assunto, troca a fita e para de falar. Quando é que eu paro de ensinar Cristo? Quando é que eu paro de doutrinar sobre o caráter de Cristo, sobre a vontade de Cristo? Até quando? Até que todos entendamos a Cristo e vivamos a Cristo. Até que todos alcancemos a unidade da fé e a unidade do conhecimento na verdade, no amor, e sejamos parecidos com Ele. Quem é que está entendendo agora a oração do capítulo 3 do apóstolo Paulo? Quem é que está entendendo por que nós precisamos do poder extraordinário do Espírito Santo em nós? Porque isso não vai ser possível sem Ele. É Ele quem faz isso em nós. O nosso papel é orar, é ensinar, é aprender. O nosso papel é amá-lo com o nosso entendimento. E aí Deus vem e faz o impossível para nós. É Ele quem faz tudo isso ser possível e muito mais. E eu sei, existem vozes opositoras, vozes que se opõem a tudo o que foi dito hoje. Só para citar um exemplo, eu me lembro de um tempo que eu vivi uma experiência missionária lá no sul do continente africano, lá em 2005. Eu passei por volta de 100 dias junto a uma missão. E essa missão, ela era bastante conhecida mundialmente pelos relatos de maravilhas, né, de sinais e prodígios. E eu confesso que eu fui para lá para ver de perto. Enfim, eu estava passando, né, pelo meu processo. E todos os dias lá, a gente tinha um tempo de devocional pelas manhãs. E depois de algumas semanas, né, na verdade de tempos em tempos, vinha gente de outros lugares e eles ministravam nessas devocionais. E eu me lembro que um pouquinho depois chegou um professor, chegou um mestre, chegou um doutor em teologia, que trouxe assim ensinos densos, né? E foi bastante precioso e que até os dias de hoje, né, eu me lembro de algumas palavras e me influenciam, me moldam, né? E a gente estava lá entre 200 pessoas que vieram de diversas partes do mundo, né, crentes, né, com culturas diferentes, experiências diferentes. Mas eu me lembro que depois de uma super aula, né, com esse professor, eu no final ouvi algumas pessoas dizendo assim: esse doutor aí é muita razão. Que o conteúdo tinha sido racional demais. E aí eu ouvi aquilo e na época eu não tinha muito a dizer, mas hoje eu teria uma ou duas palavras a dizer, né? Primeiro que o que nos faz diferentes de uma samambaia ou de um animal de estimação é a nossa capacidade de interagir com a racionalidade de Deus. Ele tem pensamentos e Ele nos deu a capacidade de pensar. Segundo, o nosso culto ele precisa ser racional. Qual é a lei áurea? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, força, alma e entendimento, pensamento. Nosso culto racional é algo esperado por Ele. E terceiro, ser averso ou ser contrário a ensino ou aprendizado é ser contrário ao próprio Espírito de Cristo. Porque esse método é dele.
Foi Ele quem estabeleceu esse caminho. E mais, a ignorância não gera liberdade, mas prisão. E o que liberta é a verdade. O entendimento da verdade é que nos faz livres. E depois de dizer tudo isso, eu tenho agora o privilégio de imitar o apóstolo Paulo e dizer, por essa razão, agora que eu disse tudo isso, permitam-me fazer uma ou duas considerações práticas, antes de nós orarmos. Já que eu doutrinei, permitam-me fazer uma pastoral prática para todo mundo que se entende como parte dessa comunidade, dessa igreja, dessa família da fé. Primeira coisa, o inimigo da humanidade tem um jeito, tem uma forma de agir. Na nossa fragilidade, ele encontra força. Na fragilidade de Cristo, foi ali, naquele momento, que ele tentou fazer Jesus mudar de ideia. Transforme as pedras em pães. Olha só, fazia sentido. Faz total sentido. Não era uma má ideia. Jesus estava com muita fome, depois de jejuar 40 dias, muita fome, frágil. E o que existiria de errado com pão? O que existiria de errado com pão? Tudo. Se aceitar esse pão fizesse Jesus contrariar quem ele era, esse pão teria tudo de errado. Se esse pão ficasse acima da palavra, tivesse prioridade sobre a palavra, se esse pão fizesse você se sujeitar ao pão, se esse pão fosse colocado no centro, conforme o engano do diabo, pão no centro e não a vontade de Deus no centro, então esse pão teria tudo de errado. E se a gente prestar atenção, o que é idolatria? Idolatria também é trazer aquilo que não deve estar no centro, Idolatria também é trazer aquilo que é periférico para o centro. E se a gente pensar, quantos não são os ministérios pautados no pão? Quantas não são as mensagens pautadas no pão, nas necessidades, nas fragilidades? O que é que a gente vê, de forma geral, sendo pregado na TV e nas mídias sociais? O que a gente mais vê? Pão ou palavra de Deus? O que está no centro? A nossa fragilidade? A nossa necessidade? Ou a palavra? Quantos não são levados a pregar pão, como se pão fosse a palavra de Deus? Mensagens que priorizam as necessidades humanas, mensagens que priorizam as dores humanas. E das fragilidades humanas, o que é criado? Oportunidades para aqueles que estão pregando. E a palavra fica de lado. O que deve vir em primeiro lugar não deve ser a nossa fragilidade,
mesmo que se trate de necessidades básicas. Gente, Satanás usou pão. O mesmo pão que a gente diz, né, pão nosso. Ele usou pão. Ele usou daquilo que é básico para a manutenção da vida, para tentar mudar a cabeça de Jesus. E ele continua tentando a muitos através de pão. O que vem primeiro não deve ser o que eu penso que eu preciso. O que vem primeiro não deve ser aquilo que eu quero, mas o que vem primeiro está acima de tudo, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus prioriza o caráter de Deus. A palavra de Deus centraliza a glória de Deus. Cristo Jesus formado em nós, essa é a prioridade da palavra de Deus. Nos tempos do apóstolo Paulo, tinha gente inteligente, homens espertos, que induziam muitos ao erro. Hoje é diferente? Tudo indica que não. E não só existem homens que induzem ao erro, como as pessoas também têm o desejo de serem induzidas. As pessoas têm o desejo de serem seduzidas. O apóstolo Paulo, ele já advertia para Timóteo, né, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. Ele fala para o discípulo dele, olha, vão vir os dias, né, vai vir o tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, a doutrina saudável. Ao contrário, sentindo, coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Essas pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, preferindo os mitos, preferindo as fábulas, os faz de conta. E essa expressão, sentindo coceira nos ouvidos, é uma metáfora, né, que vem descrever pessoas que procuram ensinamentos que atendem, que gostoso, atendem os seus próprios desejos, porque essas pessoas não estão interessadas na verdade. O que? Cristo Jesus, até que ele seja formado em nós, não tem outro assunto não? Coisa mais chata. Elas preferem ouvir doutrinas estranhas, né, que perpetuam a ignorância, cegando a mente. E como foi dito, tem uma batalha. Existe uma batalha sendo travada, né, tudo ao nosso redor, da propaganda de um shampoo, né, ao discurso de um político, ou a pregação, né, de um teólogo da teologia do coaching. Tudo e todos estão pregando e buscando nos convencer que existe uma forma certa de pensar e de ser. Tendo dito isso, por essa razão, cuidado com aquilo que você ouve, assiste ou lê. Cuidado com aquilo que você coloca para dentro da sua mente. Você conhece a pessoa que está falando? Você conhece a agenda que está por trás daquilo que essa pessoa está falando? Você percebe que a vontade dessa pessoa é fazer com que Cristo seja formado em você? Ou o que você está ouvindo e lendo te faz querer mais outras coisas? Cristo, tédio. Né? O que você está ouvindo te faz querer mais coisas.
faz querer você olhar mais para você, se importar mais com você, e menos em ser igual a Cristo. Não, deixa para o pastor. Cuidado. Cuidado. E eu sei que no nosso meio, temos alguns pastores, temos pregadores presentes aqui no nosso meio. E se a gente pensasse um pouquinho junto? Se o objetivo de Deus é nos fazer parecidos com Cristo, o que é que a gente está fazendo, perdendo tempo, pregando sobre coisas sem importância? Se o nosso papel é ensinar e trazer clareza para que as pessoas possam experimentar a metanoia que gera maturidade, que gera liberdade, alegria, o caráter de Cristo, e a gente não está vendo o caráter de Cristo nas pessoas, o que é que a gente está fazendo, ensinando outras coisas? Perdendo o nosso tempo e o tempo delas. A gente não acabou de ler, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento, atingindo a medida da plenitude de Cristo, sendo imitadores de Deus. Então, gente, enquanto a gente não perceber que todos estamos unidos na fé, que todos estamos unidos no amor, que todos estamos unidos no conhecimento, qual que é o nosso trabalho? É canalizar os nossos esforços para que Cristo cresça em nós. Amém. Amém. Vamos orar. Precisamos orar.